Olá, vamos começar mais um Nutri Vida e hoje eu trouxe um convidado especial, um amigo de longa data, que trabalhamos juntos há muitos anos atrás, o Vinícius Galbin. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. A casa é sua e sinta-se à vontade para voltar sempre. Agradeço. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já trabalhamos muito com isso, né, Vinícius? Muito. No nosso tempo de hospital, falamos muito sobre diabetes. E aí eu queria que você começasse esse assunto falando o que é, né? Trazendo a informação para que as pessoas conheçam o que é essa doença, quais são os tipos mais comuns e quais os principais sinais e sintomas. Pois é, né? Uma doença que trabalhamos tanto, né? Quando trabalhávamos nos hospitais por aí, né? Mas o diabetes, ele é uma doença crônica, né? Não transmissível, onde se tem essa dificuldade como que eu posso dizer assim, o pessoal entender, do açúcar no sangue, né? Perfeito. Esse açúcar no sangue, ele fica ali perdidão, não sabe para onde que vai, então o diabético ele tem essa dificuldade desse açúcar entrar para dentro da célula, né? Que a glicemia entrar no local correto da célula, né? E os tipos mais comuns que a gente encontra hoje é o diabetes mellitus do tipo 1, do tipo 2 e também o diabetes gestacional. Sim, né? Que é específico das mulheres grávidas. Específico das mulheres grávidas, né? De sintomas principais que a gente mais encontra dos pacientes, sede excessiva, né? Fazer muito xixi, perda de peso que não sabe de onde está perdendo, né? Principalmente visão embaçada, e aí são, né, dependendo de outras comorbidades que o paciente tem junto, acaba, né, aumentando essa lista, intensificando. Eu costumo dizer que a diabetes ainda é uma doença muito silenciosa, né, Vinícius? Muito silenciosa. Aí a gente precisa sempre estar atento a esses pequenos sinais e sintomas, mas também fazer o controle rotineiro ou anual, né, de exames laboratoriais, sim, né? Principalmente, né? E aí às vezes acaba num exame de rotina aí você fala, poxa vida, ó, tô com uma resistência insulínica, tô com um pré-diabetes ali que já é um pouquinho acima do 100 ali, né, do 99, sem a glicemia de jejum, e aí é nesse exame que a gente encontra, né? Sim, esse exame é um exame que inclusive o nutricionista pode solicitar, né, durante uma consulta de rotina? Sim, na consulta de rotina mesmo, o próprio nutricionista, o seu nutri ali de confiança que você está indo, ele pode pedir os exames tanto da glicemia glicada, né, e da glicemia de jejum também, que são os os marcadores mais importantes. Ah, legal. E quando a gente fala dessa doença especificamente, quais são os principais riscos e as complicações a longo prazo? Olha, de risco, porque ela é uma doença silenciosa. De repente, quando você já percebe que você tem ela ou que não tratou, né? Então a gente tem ali perda de visão parcial, temos também que é essa perdição que é a retinopatia, temos também o famoso pé diabético, né? Que aí falta de circulação nas regiões periféricas, ponta dos dedos, dos pés, principalmente. Que é percebido normalmente nessa questão de má cicatrização? De má cicatrização. Normalmente você tem aquele pé que fica um pouquinho mais geladinho, né? Sim. E aí você já tem um pouquinho de dificuldade de circulação, perde um pouquinho de sensibilidade, parece que fica sempre dormente ali a ponta do pé, né? Às vezes a pessoa acha que é porque é de sapato, ficou muito tempo sentado, e de repente é silencioso, né? Mas daí é um cortezinho que demora mais a cicatrizar, e aí, né, a gente fala de consequências futuras da doença não tratada, que a gente já inclui amputação de membros, né, que chega no mais grave da doença. E a gente tem também os problemas renais, que você falou da questão da visão, mas o problema renal é um problema... Eu acho que o problema renal ele é o pior, né, porque a nefropatia, né, que é uma consequência gravíssima, eu acho, da doença. E traz o paciente para uma dificuldade ainda maior, que o tal da hemodiálise, e ter que fazer um tratamento muito mais agressivo do que se ele tivesse feito o tratamento antes. A análise antes, ter esse cuidado com essa rotina, como você disse, que traria todos os benefícios aí. E alimentação, quanto ela é importante nesse processo, tanto de tratamento ou eu não tenho diabetes instalada, mas eu sou pré-diabético, como que a alimentação pode ser assim um santo remédio? Olha, a alimentação, Lara, ela é fundamental, né? Acho que quando a gente fala de mudança de hábitos, no geral, a educação nutricional ela é tão importante porque
a escolha de bons alimentos. Sim. E hoje a gente tem um guia, né? O guia brasileiro, né? Que facilita muito isso, né? Nosso guia ele preconiza uma alimentação natural, sem alimento ultraprocessado, que é aquele alimento industrializado final. Sim. Né? Então, partir da premissa de uma alimentação onde se tem verdura, legumes, frutas, boas quantidades de proteínas, eu acho que o caminho inicial é a gente partir de uma alimentação onde a gente descasca mais e desembala menos. Perfeito. Do mais natural possível. Eu acho que a partir dessa premissa é o pontapé inicial. E o que você vê dentro do consultório que é a maior dificuldade das pessoas em pôr em prática essa alimentação? Olha, a gente tem acesso muito fácil a alimentos hoje, né? Então você vai no mercado, você tem ali 1 milhão de opções para escolher, né? A pessoa acaba não lendo o rótulo direito do alimento, às vezes tem um açúcar escondido ali, né? Com outro nome, outra nomenclatura, que é açúcar do mesmo jeito, né? Mas acho que a maior dificuldade das pessoas hoje é realmente fazer essas boas escolhas. Por mais que, aquele famoso tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém, né? Uso muito isso no consultório. Porque, realmente, a pessoa que tem diabetes não é uma doença que assim, eu vou comer e vou passar mal. Perfeito. Eu comi um negócio, comi um docinho, mas não deu nada. Agora. Não estou sentindo nada, então naturalmente você acha que está tudo bem, que você pode seguir fazendo. Você pode seguir fazendo, mas você tem um risco no futuro, né? Principalmente a complicação da sua saúde. Então, por ser uma doença silenciosa, eu acho que as pessoas elas tendem a ter dificuldade de fazer o controle no hoje. Sim. Porque não é uma doença que não tem risco, assim, imediato. Por exemplo, o intolerante à lactose. Se ele tomar o leite... Banheiro na certa. Agora o diabético não vai ter uma complicação imediata para ele. Às vezes pode ter uma tontura, às vezes pode ter um pouquinho mais de sede, mas não tem nada que vai dizer assim, opa, eu preciso parar e repensar meus hábitos. E aí faz com que a pessoa acabe deixando o cuidado de lado, né? Existem alguns alimentos que eles devem ser evitados pelo diabético ou não? A gente tem que, de fato, organizar melhor essa dieta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Quando a gente olha, por exemplo, assim, hoje vamos olhar no documento oficial que a gente tem, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá ele preconiza que a gente tem que ter uma dieta, vou falar o termo técnico, uma dieta normoglicídica, normocalórica, tudo normal, né? Onde se não há restrição, né? Proibição de nenhum tipo de alimento. Mas que tem cautela com alguns tipos, principalmente o açúcar de mesa, os alimentos refinados. Que aí seria o trigo, que seriam as massas brancas. Exato, porque as pessoas tendem a comer esses alimentos em maiores quantidades, né? É o mais gostoso, vamos falar a verdade, né? Eu, pelo menos, adoro um carboidrato. Eu falo, viver na Carbolândia, tem hora que a gente até se esquece da proteína e vive só na Carbolândia, né? Só comendo carboidrato. Realmente, nosso paladar é mais pro doce, é mais pro carboidrato, a gente gosta de massa, a gente gosta de pão, né? Claro. E aí eu queria já aproveitar esse gancho e perguntar pra você, e aí, o pão é mocinho ou vilão dentro disso tudo? Desse contexto todo. E aí, essa é a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Eu acho que todo nutricionista já recebeu essa pergunta. Posso comer pão? Posso comer pão, né? Eu gosto tanto do pão francês. E aí? Olha, o pão francês, por mais que ele é uma farinha refinada, eu acho que tudo depende do contexto que ele está inserido. Perfeito. Então, assim, o diabético ele pode comer, claro que pode comer o pãozinho dele, mas eu acho que esse alimento ele tem que estar num contexto correto. Então, o pão francês ele pode, mas acompanhado de alguma proteína, de alguma fibra, principalmente, que vai retardar que essa glicemia ela vai logo para a corrente sanguínea. Então, assim, depende do contexto. Eu acho que ele não é um vilão. Legal. Também penso assim. Eu não acredito que ele é o vilão, desde que inserido no contexto correto, está liberado. Olha aí, gente, tem liberação do pão para os diabéticos. Realmente, eu falo que hoje já, né, Vinícius, já tem muitos estudos mostrando que esse contexto conta muito mais do que aquilo que você está tirando ou colocando dentro da sua dieta, né? Então, a contextualização em colocar a fibra de preferência no início, de colocar
as folhas, antes de iniciar uma grande refeição, vir consequentemente com a proteína e depois com o carboidrato, faz muita diferença, Com certeza. né? Com E aí certeza. muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, faz uma restrição absurda, aguenta fazer isso por uma semana e depois volta com força total. de cabeça dentro da realmente. Carbolândia, e aí os riscos são muito maiores. É aquele tira tudo, tira, não sobra nada. A pessoa come salada e carne, de repente não se aguenta mais e aí é onde E o que eu tenho percebido dentro do consultório, não sei se você vê isso também, é que daí as pessoas começam a abusar da quantidade de carne. Se esquece que a carne, além de excesso de proteína fazer mal para o nosso rim, por exemplo, também tem muita caloria. Também tem muita caloria. Né? E aí Exato. não, é só proteína, é só o carboidrato que tem caloria. E aí pra carne pode. Carne tá. Vai Carne. pro churrasquinho e se acaba. Mas eu comi só carne. Né? Então é essa inversão de valores. O excesso não vai fazer bem. Não vai fazer. em situação Até porque nenhuma. quando normalmente o paciente diabético já carrega outro tipo de problema junto, né? É hipertenso, já tá sobrepeso, e aí vai se esbalda de carne, que é cheia de gordura saturada e tudo mais, e aí você tem outras complicações, né? E aí, em vez de ali ficar em paz, come seu pãozinho, né? Tem uma alimentaçãozinha de boa, acaba indo pro ou tudo ou nada, né? E eu acho que aí é onde a gente fica no risco. Agora tem um outro ponto que eu recebo muito essa pergunta, com relação às frutas. As pessoas têm medo de comer fruta. A melancia, por exemplo, Poxa é um vida. perigo. É um porque perigo. ela é doce, né? Ah! Então, se a gente come melancia, a gente tá... E para aí? diabético, não pode. Isso é verdade? Isso é mentira? Conta pra gente. Olha só, né? Então, como a gente já tinha te falado, né? Contexto. Contexto dessa fruta, né? É contexto que ela está inserida. Eu acho que assim, o diabético ele pode comer de tudo. Não tem por que proibir, né? De comer uma pocã, de comer uma melancia, de comer uma banana. As pessoas têm medo de comer fruta hoje. Sim. Fica com medo porque é tanta desinformação que se escuta por aí, Instagram, TikTok. E você é daquelas que recebe vídeo de todo mundo Nossa também? Senhora. Porque eu falo, meu Deus porque do eu céu. sou bombardeado de vídeo no eu celular também. de alguém que falou Você que viu isso? Aí eu falo, eu vi, que absurdo, né? Mais ou menos. Não é mais ou menos assim. Não, mas as frutas elas podem estar inseridas ali no contexto da sua alimentação do dia a dia. 3, 4 porções no dia não faz mal nenhum, né? Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas tendem a escutar uma informação e aí fala assim, eu escutei que não pode tomar o suco de laranja porque o diabético não pode tomar o suco de laranja. Mas também tudo depende do contexto que está inserido esse suco de laranja, né? Sim. Porque normalmente um copo de laranja vai ter 3, 4 laranjas espremidas, talvez num contexto do dia todo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E que não seja sozinha, E que não seja sozinho, exatamente. Porque normalmente quando o suco das frutas é retirado da fibra, que é o responsável por retardar esse aumento da glicemia, né? Então, se fosse falar assim de frutas hoje, pode comer de tudo, veja em que contexto que ela está inserida, mas não tem proibição não. Cuidar da quantidade também, né? Isso. Assim, as pessoas também abusam muito da quantidade. Da quantidade, às vezes, vou né? comer. Exagera na quantidade de um alimento só, deixa todos os outros grupos alimentares de lado. Foca muito num só ali, né? Isso. Chega paciente para mim, por exemplo, Lara, assim, de manhã eu como 3 bananas porque eu não gosto de comer pão. Aí chega, aí à tarde depois do almoço eu chupo uma laranja e levo pro serviço 3 maçãs para comer de tarde. Poxa vida, são 7, 8 frutas no dia. Então, neste contexto, talvez não é tão interessante para esse paciente comer esse tanto de fruta, por mais que fruta é natural e é saudável. Até porque daí ele deixa, por exemplo, de comer a proteína. Exato. Né? E algumas frutas, quando a gente descasca, a gente também perde um pouco da fibra. Aí eu gosto muito de usar, não sei se você usa na sua prática clínica, a adição de chia, de linhaça, de psyllium, que são fibras adicionais que ajudam também nesse controle glicêmico. Nossa, é ótimo. Eu sempre incluo ali, principalmente nos lanches da manhã, da tarde, até no café da manhã uma porção de frutas, uma colherzinha de chia, uma colherzinha de semente de linhaça já é o suficiente para o paciente diabético ajudar nesse controle. Além disso, não esquecer da água, né, Vinícius? Porque aumentou fibra, aumentou a água, senão o intestino não funciona. Dá uma travadinha. E intestino que não funciona é um problema para tudo. Para né? tudo. Eu falo que o nosso intestino ele é responsável pela nossa imunidade, pela absorção, captação sim, de tudo. sim. Então ele tem que estar legal. Ele tem que estar funcionando. No seu consultório, você faz
na anamnese ali inicial, e aí, como que é a frequência de, né, de ir no banheiro e tudo mais? E aí eu falei assim, não, é normal, eu vou uma vez a cada 4 dias. Não é? Não é muito comum. Não, mas espera, isso não é normal, isso não é normal. E aqui no Nutrivida nós já entrevistamos a Mônica, que fala muito bem sobre intestino, e ela já explicou. Então, se você não conhece, não tem esse conhecimento sobre essa função intestinal e da importância, volta lá, encontra esse programa que a gente falou sobre o funcionamento intestinal e da sua importância. E a gente falou já do papel das fibras, você explicou, né, desse contexto todo. Mas eu queria que você falasse também de um outro ponto que é importante, que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, que é o fracionamento da refeição. Muito importante. É importante, não é? A gente come só quando tem fome. Como funciona isso? Assim, para o paciente diabetes seguir como... Eu não gosto que esteja por um jejum muito prolongado, né? Primeiro porque senão pode ter pico de hipoglicemia, dependendo ali da medicação que ele usa, né, ao longo do dia. Então, não que existe uma regra exata, coma de 3 em 3 horas, eu acho que não é por este caminho, mas você ter uma certa frequência alimentar durante o dia é muito importante. Até porque, se você não tem essa frequência de alimentação, pode ser que na próxima alimentação você esteja com muita fome e aí o exagero aconteça, né? Então, preciso comer de 3 em 3 horas? Não é uma regra, mas ajuda muito bem nesse controle da glicemia. Até no fracionamento da dieta, sim. Né? De conseguir pôr proteína na quantidade que a gente precisa. Né? Eu acho super válido ter esse fracionamento. Pelo menos ali 5 a 6 refeições no dia já é o suficiente. Tá. Vamos voltar num assunto que você falou lá no começo, que você falou um pouquinho sobre a questão do rótulo. Eu queria que você falasse para os ouvintes assim, ó, o que está escrito lá que eles precisam ficar atento com relação a essa parte do açúcar em si, do paciente diabético, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas, além de não ler o rótulo, elas são enganadas pelos rótulos. Porque elas olham, por exemplo, ali, é 0. É 0, posso comer, só que ela esquece que é 0, às vezes 0 açúcar, mas tem adoçante que deixa ele muito mais doce e tem muita caloria. E tem muita caloria. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho da importância desse rótulo, o que a gente fica atento, principalmente nos casos de paciente diabético. Olha, quando a gente vai analisar o rótulo, né, do alimento que a gente está ali consumindo, muito difícil vai ter a palavrinha escrita assim, açúcar, né? Principalmente... Ninguém quer colocar, né? Ninguém quer colocar açúcar. Mas daí, a gente tem que se atentar pelo menos a 2 palavras que a gente mais encontra, né, nos produtos mais comuns, que é a maltodextrina, que também é um tipo de açúcar, né? E a gente também tem o xarope de glicose, que também é um tipo de açúcar, né? Então, não tem açúcar no alimento. Tem xarope de glicose. Não tem xarope de glicose, mas tem maltodextrina. Mas tem sacarose. Né? São vários nomes que vão ali enganando a pessoa que não tem conhecimento. Eu gosto de usar na clínica, assim, vai ler o rótulo, quanto menos ingrediente, melhor. Começou a ler ali um monte de palavras que você não entende... Deixa essa embalagem de lado, compra outra coisa. Compra outra coisa. Não é bem isso. Eu falo que assim fica mais fácil da gente errar menos. Errar menos. Só lembrando que tem alguns alimentos que tem bastante ingrediente, mas você conhece todos eles. Por exemplo, a granola. Você pega uma granola, às vezes tem vários ingredientes, mas são todos alimentos naturais. Sim. E aí tá tudo bem. Agora, os industrializados em geral, eles são campeões de ingredientes. E aí tem um monte, você vai lá, aspartame, sacarose, edulcorante, e aí vem um monte de nome e que você não entende nada. Então, realmente, esse tipo de alimento, deixa de lado. Compra fruta, verdura, legume e traz para casa aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa. Além de tudo isso, a gente precisa de alguns outros hábitos alimentares que são importantes para ajudar a prevenir a diabetes. Quais seriam eles? Atividade física, o que mais que seria importante a gente prestar atenção? Olha, incluir atividade física é muito importante. Para todo mundo, para todas as idades. Eu acho que todo mundo deveria fazer atividade física, porque ajuda muito a controlar essa glicemia, né? Porque aumenta o gasto. Porque aumenta o gasto energético. Se aumenta o gasto energético, você tem... a tua insulina consegue trabalhar melhor, né? E hoje está tão famoso escutar resistência insulínica por aí, né? Então, eu estou resistente à insulínica, eu preciso melhorar essa resistência. Atividade física, um baita do exercício ali, ó.
E o que fazer de esporte, né? Aquilo que você conseguir fazer tá ótimo. Saia do sedentarismo, né? Vou pedalar, vou correr, vou fazer musculação, vou fazer hidroginástica. Se movimenta, Sim. se movimenta, né? Acho que partir da premissa que você tem que adotar bons hábitos alimentares, indo para uma alimentação natural, fazendo atividade física, eu acho que o resto é consequência, né? De boas escolhas. E dentro da atividade física, uma coisa que eu sempre falo aqui, Vinícius, as pessoas precisam parar de esperar gostar de fazer alguma coisa para fazer atividade física. Nós somos adultos. Adulto não precisa gostar do que faz, nem sempre a gente gosta do que faz. Às vezes você já percebeu que às vezes a gente trabalha gostando daquilo que a gente faz, mas tem algumas coisas dentro do nosso trabalho que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa fazer. Dentro da questão da atividade física também tem isso. Dentro da alimentação também tem isso. E as pessoas ficam, eu preciso encontrar algo que você gosta. Para, eu até hoje não gosto do que eu faço de atividade física. Eu vou porque eu preciso, porque assim, eu vejo o benefício disso no pós. Né? Nós somos corredores amadores, aí, né, ó. Gostamos da corrida, mas mesmo assim, não é todo dia que você tá afim de correr. Não. E você vai por quê? Porque você sabe que é importante. Porque é importante, exatamente. Né? Então, parar de ficar esperando, sentadinho na sua cadeira, achando que você vai encontrar um esporte que você vai amar, nem sempre vai ser assim. E as condições perfeitas talvez nunca aparecem, né? Para isso acontecer. Só vou na academia quando tiver sol. Só vou quando toda minha alimentação estiver redondinha, só vou... Não, mas eu acho que... Ou vai no começo, começa a sentir dor, aí desiste. Para. Eu falo, qual dor você prefere? A dor da academia, do exercício, da corrida? Ou você prefere a dor de não conseguir levantar e sentar sozinho para poder ir ao banheiro, por exemplo? Exato. Né? Então, são nos detalhes que a gente precisa pensar. E a gente, como já trabalhamos em hospital, a gente viu a dificuldade do paciente diabético quando chega no hospital para a gente, né? Então... É muito triste. A gente atende hoje no consultório para o paciente evitar chegar naquela situação. E a gente já viu os dois cenários possíveis, né? E é tão triste ver o paciente naquela situação que ele tem que amputar membros, já não tem o que fazer, já tem que ir para uma hemodiálise, e aí as pessoas demoram para acordar sobre o diabetes. E é tão importante. Então fica assim, o nosso alerta aqui, Vinícius trouxe esse conteúdo, né, com uma clareza para que vocês possam entender um pouco melhor sobre o que é a diabetes, como cuidar. É claro que o cardápio, ele é muito individualizado, né, Vinícius? Ele é pensado para sua rotina, né, para o seu peso, para sua altura, para o seu sexo, sempre voltado para a individualidade, mas essas dicas que o Vinícius trouxe aqui, elas são extremamente importantes. Então, inclui mais fibra, mais proteína na alimentação, evitar os refinados, tudo isso vai trazer uma qualidade de vida com certeza, ímpar, né? Com então, certeza, a gente precisa Larissa. começar a mudar essa mentalidade e fazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem final e também falasse para as pessoas onde elas podem te encontrar. Olha, mensagem final que eu deixo é a seguinte, né? O diabetes não é uma sentença final. Você pode conviver com ela, né? Adote bons hábitos, faça atividade física, faça boas escolhas no dia a dia. Eu sei que a gente não consegue ser perfeito em tudo. Nem a gente, como nutricionista, não consegue ter uma alimentação perfeita, mas a perfeição ela é 1% todo dia. Então, se você melhorar um pouquinho todo dia, já é mais do que o suficiente. Então, o diabetes, você consegue conviver com ele, a gente consegue controlar ele, né? Desde que acompanhado de atividade física, acompanhado de bons hábitos. E eu acho que partir disso já é o pontapé inicial de você aceitar que você tem o diabetes, que às vezes as pessoas negam que, né? Negam que tem a doença e aí querem viver uma vida normal, e sendo que é o contrário, né? A gente precisa parar, refletir um pouco e falar, não, agora eu preciso mudar minha rotina hoje para que no futuro eu não sofra com isso. Perfeito. E onde que as pessoas podem te encontrar? Você tem Instagram? Tenho Instagram. Hoje eu atendo em Carapó, também atendo em Nova Andradina. Faz atendimento online? Faço atendimento online, as pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram, @viniciusgalbin.nutri. E aí já tem lá o link na bio, já tem tudo para a gente já bater um papo e quiser conversar e trocar ideia, eu estou sempre disponível. Muito obrigada, Vinícius, Imagina. por ter aceito o meu convite, já é de casa. Agora eu vou vir mais vezes.
vezes, venha sempre, a gente adora receber aqui. E eu espero que você tenha gostado também de participar. Sim, sim. E espero que vocês aí tenham gostado, tenham aproveitado esse conteúdo. Se você conhece uma pessoa que precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, encaminha para essa pessoa, para que ela possa, assim, aprender a olhar para a alimentação de uma forma completamente diferente e cuidar da saúde e ter qualidade de vida. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.